Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas, e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje eu tenho a alegria de receber mais um querido e grande amigo dos tempos de faculdade, um dos principais narradores esportivos do Brasil. Eu falo de André Henning, meu querido. Mitucci. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por ter aceitado meu convite, André. É um grande prazer tê-lo aqui no Epígrafes. Eu sou seu fã desde os tempos de faculdade, então o senhor está continuando essa história. Eu que agradeço a sua presença, muito honrado com ela. E eu tô com o André Henning aqui, não é para falar de futebol, embora seja a expertise dos dois, mais dele do que a minha, mas é porque, para quem ainda não associou o sobrenome, André Henning é filho do grande Hermano Henning, um dos principais jornalistas do Brasil, um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro, correspondente de guerra, correspondente de esportes, Copa do Mundo, Olimpíada e uma série de eventos de suma importância na história do mundo. E a gente está aqui justamente para falar sobre essa questão da relação pai e filho, da relação sobrenome-carreira. Por isso que eu tenho a honra de bater um papo com o André a respeito do tema. E o papo de hoje vai ser baseado numa epígrafe do livro Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes, de autoria de Augusto Cury, best-seller aí no mercado literário, médico psiquiatra, professor e escritor. Então, a frase que eu escolhi para debater com meu amigo André é a seguinte: bons filhos conhecem o prefácio da história dos seus pais. Filhos brilhantes conhecem os capítulos mais importantes das suas vidas. André, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: você é um bom filho ou você é um filho brilhante? Não, eu acho que eu sou, nesse caso eu vou ter que deixar um pouquinho de lado a modéstia qualquer que, enfim, mas eu conheço muito da história do meu pai e muito do que ele viveu e continua vivendo. Eu acho que eu sou um filho brilhante. Eu escolhi outro caminho, uma outra forma de se comunicar, inclusive, mas diferente só na maneira daqui, né? Daqui para fora, porque eu interiorizo muito do que o meu pai me ensinou, muito da forma como ele encarou tratar a notícia, o evento, seja lá aquilo que ele tenha que comunicar, que ele tenha que mostrar para o público. Então eu acho que a história do meu pai ela se confunde bastante com a minha, apesar de lá na ponta final ser bem diferente. Mas eu carrego muito da história do meu pai. Legal. Até que ponto um sobrenome famoso, André, contribui ou prejudica o desenvolvimento de uma carreira profissional? Olha, se você não tiver uma confiança, não tiver sorte, não encontrar com as pessoas certas pelo caminho, eu acho que pode prejudicar. Uhum. No meu caso, só me ajudou. Uhum. Só me ajudou. Primeiro, pelo fato do meu pai ser a pessoa, o profissional que ele foi, então eu cruzei ao longo da história da minha vida profissional com muitas pessoas que tinham trabalhado com ele e ele tinha deixado uma ótima impressão. Então, em muitos momentos, as pessoas podiam até de repente não ter muita afinidade comigo ou com a maneira que eu sou, mas lembravam do meu pai e falavam: pai, pera um pouquinho, isso aqui é filho de um cara que é bacana, tal. Então isso aconteceu muito ao longo da história. Eu não sei se, por exemplo, o meu filho vai ter a mesma sorte, né? Eu criei mais inimizades no meio do que meu pai. É mesmo? Muito, mas muito mais. Meu pai, eu até hoje não vi assim uma pessoa chegar e falar mal dele. Então eu acho que eu dei sorte nesse quesito. Eu sou filho de uma pessoa bem bacana. E também porque eu tive chefes, pessoas que em momentos-chave da minha vida profissional fizeram questão de chegar para mim e falar: ó, você não está aqui porque você é filho do seu pai. Acho que eles sentiram em algum momento que eles precisavam dar aquela palavra para mim. Então, tanto quando eu comecei lá na Bahia, depois quando eu vim para o rádio de São Paulo, eu tive 2 chefes, 2 líderes que sacaram isso e desde de cedo me falaram: olha, você até entrou por essa porta porque tem o seu sobrenome, eu queria ver, estava curioso. O Mário Kertz fez isso lá em Salvador, o Éder Luiz fez isso em São Paulo. Eles chegaram e falaram: beleza, a porta foi aberta pelo seu sobrenome, mas ela não continua aberta por causa dele. Você está aqui porque você é um baita profissional. Esquece que você é filho do seu pai. Se tiver que dar bronca em você, eu vou dar bronca em você. Mandar seu pai para aquele lugar, eu vou mandar, não tem problema nenhum. Agora é você, André, profissional, que está lidando comigo.
Legal, bacana. Há algumas décadas, pelo menos isso é uma impressão minha, essas comparações entre filhos e pais com as mesmas profissões, elas pareciam um pouco mais intensas, mais fortes do que hoje, tá? Volto a dizer, pelo menos é a minha impressão. É mais fácil se descolar do sucesso alheio atualmente, ou em algum momento você ainda hoje se sente obrigado ou pressionado a entregar um resultado além do esperado para justificar a sua identidade e honrar esse trabalho feito pelo seu pai, André? Ah, eu me sinto, cara, eu me sinto. Eu até hoje, em diversos momentos que o meu nome é misturado com o do meu pai, que eu me sinto mal, não por mim, mas por ele. Então, assim, sendo bem específico, esses dias alguém fez uma crítica sobre o meu trabalho, uma crítica bem, assim, para me detonar mesmo, e acho que para me atingir mais profundamente, a pessoa não escreveu o meu nome, ela escreveu o filho do Hermano Henning. E é um negócio tão gratuito e tão que, puxa vida, me deixou triste. Não pelo fato da pessoa me criticar, até porque juro que, até pela pessoa que é, mas o fato de ter envolvido meu pai num negócio que sabe que não tem nada a ver, eu me sinto devedor. Uhum. Então eu fui conversar com ele. Fala, pô, desculpa, cara, desculpa de ter te envolvido nessa história. Eu falei, imagina, você tá louco, você tem a sua trajetória, eu me sinto honrado de ser seu pai, então não tem essa, mas é um negócio que eu me sinto mais... Não tivesse o nome do meu pai naquela crítica, eu teria ia passar, que nem outras tantas já passaram, claro, buscando tirar o que é de proveitoso. Nesse caso específico não tinha nada de proveitoso, era só para ser maldoso mesmo, mas eu me sinto, às vezes eu me pego vendo e fazendo coisas, falando coisas que eu falo, caramba, cara, o que meu pai deve estar pensando, me vendo falando tal coisa. Mas eu sei que no fundo... Ele adora também e ele se orgulha muito, inclusive por eu ser diferente. Claro. Ele sabe que eu criei a minha forma de ser. É o Edinho indo pro gol. Sim, e não, sabe, querendo ser... assim, é ele, e sou eu. Então, eu acho que o fato de eu ter conseguido fazer isso, que não é fácil. Imagina. Chega uma hora que você fala, caramba, cara, e agora? Tô indo para um lugar aqui muito... diferente do que é o meu pai. Sim. Será que não vai? Mas fala, não, é o meu caminho, não é o do meu pai, claro. Né? É uma história. É uma história familiar, claro. Ok, mas que tem a sua individualidade. Então, meu avô, que era dono do cinema lá, e que cuidava do grupo de teatro lá em Guararapes, no interior, passou para o meu pai, que foi de uma outra forma pelo jornalismo, para mim, que veio para o entretenimento esportivo, e se o Lucas, meu filho, quiser continuar também, mas com a identidade dele. Claro. Acho que cada um tendo a sua. André, mas aí só para complementar, você acha que a pressão maior é sua consigo mesmo ou é dos outros com relação a você? É minha. É sua consigo mesmo? É minha. Tem gente que nem sabe que eu assim... Não associa o sobrenome, que não associa, como eu falei. E aí depois ainda... Nossa, olha, tal, porque os estilos são tão diferentes e são tão, né, que eu acho que a pessoa não... Se eu estivesse trabalhando sentado numa bancada apresentando um telejornal, eu acho que as pessoas associariam mais rápido, né? Fariam uma associação, falam, pera um pouquinho, Henning, pera aqui, tô vendo um... Mas o meu é tão diferente que acho que não é todo mundo que associa. A cobrança é minha e até hoje, tirando... uma ou outra coisinha assim que acontece, mas não ao ponto de chegar, pô, esse cara está envergonhando o pai dele. Certo. Jamais isso aconteceu e não... A cobrança é minha e só minha. Legal. E como criar a sua própria identidade, já que a gente está falando sobre isso, sem viver à sombra do sucesso e do reconhecimento obtido, no seu caso, pelo Hermano, sobretudo quando se escolhe a mesma profissão? É um grande desafio? É muito difícil? Eu acho que é. Como eu te disse, Mitucci, eu tive a sorte de logo no começo dessa história, alguém chegar e falar para mim que eu não estava ali por causa disso. Mas não tivesse tido eu a sorte de ter encontrado líderes que souberam sacar o momento, que era importante para mim, eu fatalmente teria tido muito mais dificuldade. Então eu acho que o fato deles terem me deixado à vontade para falarem, você, cara, você tem o seu estilo, você tem o seu jeito, vai lá e faz. Isso me ajudou muito. Então, e acho que foi um negócio legal que, no começo da minha carreira,
toda a transmissão que tinha, toda vez que eu ia entrar no ar, tal, meu pai comentava alguma coisa, falava alguma coisa, então, e eu buscava essa informação, tal. E aí, quando o negócio começou a ficar muito intenso, eu não conseguia mais falar com ele direto, porque viajava, e jogo até de madrugada, e aquela loucura, e eu trabalhando ainda na faculdade, então eu saía do Morumbi 1, 2 horas da manhã, ia pra faculdade de manhã, aquela loucura eu não conseguia falar com meu pai. Então eu tinha uma liberdade, eu ficava uns 3, 4 jogos, umas 3, 4 transmissões, sem ter feedback, fazendo o meu. Sim. E aí vinha... Pô, ouvi tal dia, ó, legal, ó, bacana, ó, tal coisa, você poderia ter... Então eu fui me soltando e não precisando daquela aprovação diária. Claro. Então eu fui ganhando confiança. Eu tive sorte porque... E talento. Tudo bem, eu vou deixar. Mas acho que o fato de eu sempre na minha vida, eu soube que eu queria ser o que eu sou hoje. Sim. Então eu nunca tive dúvida. Talvez se eu tivesse ao longo da vida, meio que em algum momento eu ia chegar e falar, pera um pouquinho, eu tô aqui só por causa do meu pai. Claro. Eu não tô aqui porque eu quero. Então eu nunca tive essa dúvida. Eu sempre quis fazer o que eu faço. Então isso, eu acho que desde cedo eu tive a sorte, o talento de ter a confiança de ir para o meu caminho. Legal. Para a gente fechar, André, você falou do seu filho, né? Quais capítulos da sua história você gostaria que seus filhos conhecessem? Pô, acho que todos, né? Mas uns mais, outros menos. Pô, eu acho que a relação que eu tive com o meu pai profissional, essa troca e esse respeito que ele também sempre teve com a minha identidade, eu com a dele, eu acho que é bacana. Eu acho que esse aprendizado que eu tive com meu pai, eu quero muito que o meu filho tenha comigo. Eu acho que essa troca, esse respeito principalmente, porque em vários momentos eu liguei a televisão ao longo dos anos, olhei meu pai fazendo negócio e falei, putz, não é o que eu faria. Mas de eu respeitar e falar, caramba, cara, mas esse cara tá fazendo porque ele tem uma razão. Ele tem E muitas coisas também que eu lá atrás, eu vi dele e que eu não tava nem ainda, não me entendia por gente. Eu falei, caramba, cara, olha que negócio legal que meu pai fez há 30 anos. Então, de buscar um pouco da história do meu pai, eu acho que me enriqueceu muito. Eu gostaria que se um dia meu filho se orgulhar, da mesma forma que eu me orgulho do meu pai, se ele fosse buscar coisas assim na minha história para um dia ele falar, pô, meu pai fez tal coisa, meu pai fez tal coisa. Não tem um capítulo específico, acho que é a relação. Sim. Se ele puder ter a relação comigo, da mesma forma que eu tive com meu pai, já vou tá feliz. Show de bola. Gente, foi um grande bate-papo. Espero que vocês também tenham curtido. Muito mais do que o próprio talento do André para a narração esportiva, o objetivo dessa conversa era realmente humanizar um pouco esse tema que é muito sensível, né? E que a gente, como o próprio André citou, em inúmeras ocasiões a gente vê aí grandes talentos sendo desperdiçados, pessoas sendo duramente ofendidas, o que é muito comum hoje em dia, né? Em tempos de haters à solta aí na internet, em função de um sobrenome, em função de uma história que veio antes da nossa. Né? Então, acho que esse papo com o André foi justamente para mostrar como conduzir uma relação quando realmente se tem uma história por trás da gente, né? E a gente construir a nossa própria carreira. Então, André, foi um grande prazer. Eu que agradeço. Obrigadíssimo. Espero que vocês tenham curtido esse papo e a gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.